Olá, boa tarde. A nossa conversa de hoje em geometria analítica vai ser a caracterização algébrica de vetores no espaço tridimensional. Então, vai ser algo muito parecido com aquilo que nós já tínhamos visto na aula anterior, para caracterizar algebricamente os vetores no plano. Tá? Basicamente, a diferença aqui é que ao invés de trabalhar com pares ordenados, a gente vai trabalhar com triplas ordenadas. Tá? Então, o espaço tridimensional, que nós vamos aqui indicar por esse símbolo aqui, R3, e chamar R3, né, o espaço R3, justamente porque cada ponto do espaço vai estar associado com uma tripla de números, da seguinte maneira. Então, nós vamos considerar no espaço tridimensional um sistema cartesiano ortogonal, então aqui o eixo X das abscissas, o eixo Y das ordenadas, o eixo Z das terceiras coordenadas, também chamado de eixo das cotas, tá? Então, nesse sistema, no espaço aqui tridimensional, e em relação a esse sistema cartesiano, a gente vai associar agora uma tripla de números a cada ponto. Então, nós vamos pegar um ponto P aqui do espaço, e essa tripla de números, que serão as coordenadas desse ponto P, nós vamos obter da seguinte maneira. Primeiramente, a gente pode pensar na projeção desse ponto P aqui embaixo, no plano XY. Esse ponto projetado tem uma abscissa e uma ordenada, né? Uma abscissa que eu vou chamar aqui de A, uma ordenada que a gente vai chamar de B, né? Olhando esse ponto projetado aqui no plano XY, ele vai ter uma abscissa e uma ordenada. E a cota desse ponto P, né, que é o deslocamento no sentido aqui, na direção do eixo Z, né, seja positivo para cima ou negativo para baixo, vai dar a terceira coordenada, né, que é justamente esse valor C aqui. Aqui nesse desenho, C é positivo, se o ponto tivesse para baixo aqui do plano XY, C seria negativo. Tá? Então, dessa maneira, a gente tem aqui o ponto P no espaço associado com uma tripla de números ABC, nesse caso aqui. Tá? Pois bem, e agora como que a gente vai caracterizar algebricamente um vetor? Bem, de modo inteiramente análogo ao que nós fizemos no plano, nós vamos considerar, dentre aqueles infinitos representantes do vetor, nós vamos considerar um especial, que nós chamamos de representante natural do vetor, que é aquele que começa na origem, né? Então, dos infinitos segmentos orientados que a gente tem para representar o vetor V, vamos pegar aquele que começa na origem. Pois bem, a forma de representar algebricamente esse vetor vai ser parecida com a que a gente viu no plano, que é pegar as coordenadas desse ponto, da extremidade final do vetor. Tá? Então, nós vamos considerar esse ponto que é a extremidade final do segmento orientado que a gente pegou para representar o vetor. Então, o vetor V sendo representado pelo segmento OP, onde O é a origem aqui do nosso sistema, e esse ponto P tendo as coordenadas A, B e C, nós vamos representar o vetor V pelas mesmas coordenadas A, B e C. E aqui, de novo, a gente tem aquela questão que já foi discutida no plano, para pares ordenados, que um par ordenado pode representar tanto um ponto no espaço quanto um vetor, perdão, uma tripla. Uma tripla ordenada pode representar tanto um ponto no espaço quanto um vetor no espaço tridimensional. E o contexto é que vai deixar claro se essa tripla ordenada está representando um vetor ou um ponto no espaço. Tá? Então, está aqui, dessa forma, nós representamos de modo muito simples e natural um vetor no espaço através de uma tripla de números. Tá? Aqui é conveniente também a gente visualizar esse paralelepípedo retângulo, né? Essa caixa, né? Que tem dimensões A, B e C, né? Profundidade A aqui, largura da frente aqui B e altura C. E o vetor V, esse segmento orientado aqui que representa o vetor V, sendo justamente a diagonal deste paralelepípedo. Tá? E nesse contexto de vetores no espaço tridimensional,
nós temos três vetores que são muito simples e básicos e importantes, que são os chamados vetores canônicos. São os vetores que têm uma componente igual a 1 e as outras componentes iguais a 0. Então, o vetor denotado por I, né, a letra I, aqui nesse contexto, vai representar um vetor. Obviamente que se num outro contexto, a letra I, ou a letra J, ou a letra K, for usada para uma outra coisa, isso tem que ficar claro, né? Mas com o símbolo, com a flechinha em cima aqui, indicando que é um vetor, o I vai ser o vetor 100. O J, o vetor 010, e o K, o vetor 001, né? Que são justamente os vetores que dão as direções dos três eixos, né? Dos três eixos coordenados. Então, o I é como se fosse o versor do eixo X, o J do eixo Y e o K do eixo Z. No plano a gente também tem isso, né? Nós podemos também considerar o vetor I e o J no plano, só que daí com duas coordenadas apenas. No plano, I igual a 0 e J igual a 0,1, tá? E aqui no espaço são triplas ordenadas e nós temos o I, o J e o K. Então, são três vetores elementares que a gente chama também de vetores canônicos. Tá? E agora a gente pode discutir as operações e vai ver que são exatamente as mesmas que foram definidas no plano para pares ordenados. Como que elas foram definidas? Por exemplo, uma soma de vetores. Bastava somar as coordenadas correspondentes. E é o que a gente vai fazer aqui. Multiplicação de um escalar por vetor. Basta multiplicar o escalar por cada componente do vetor. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Lá no plano nós tínhamos duas componentes, aqui nós temos três. Mas o conceito, a forma é a mesma, é fazer componente a componente. Então, dados aqui dois vetores, U e V, através das suas coordenadas, né, e um escalar alfa, a soma vai ser definida daquela maneira, somando as componentes. A abscissa, somando as ordenadas e somando as cotas, né, as terceiras coordenadas. Então, é dessa maneira nós definimos a soma de vetores, a multiplicação por escalar também, né, daquela maneira, fazendo o escalar por cada termo, por cada componente do vetor, pela abscissa, pela ordenada, e agora aqui no espaço tridimensional, pela cota. Então, dessa maneira muito simples, a gente tem a soma e a multiplicação por escalar. E tanto aqui quanto no plano, essas operações têm aquelas propriedades que nós já tínhamos visto, né? São 8 propriedades, a comutativa, associativa, elemento neutro da soma, elemento oposto, distributiva, etc. Então, todas aquelas propriedades, né, que a gente já tinha visto do ponto de vista puramente geométrico, para vetores, valem aqui para as caracterizações algébricas, usando pares ordenados ou triplas ordenadas. Tá? Também de forma análoga, inteiramente análoga ao vetor definido por dois pontos, né? Então, se a gente tem os pontos A e B e o vetor V definido pelo segmento orientado a B, né? Como que a gente pode expressar as coordenadas do vetor V? Né? Simplesmente fazendo o final menos o inicial, o B menos o A. O final menos o inicial, as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, está aqui a representação do vetor AB. E uma outra coisa interessante aqui também nesse contexto, que nós já tínhamos discutido também em outras ocasiões, né, no plano, ou mesmo para abordagem geométrica de vetores, é a soma de ponto com vetor. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto A e o vetor V é o vetor AB, e as coordenadas são ABC, então quem é o ponto B? O ponto B é A mais V, ou seja, a abscissa de A mais a primeira componente do vetor V, ordenada de A mais a segunda componente de V, e terceira componente de A mais a terceira componente de V. Então, essa conta aqui fornece o ponto B, tá? É aquela coisa de soma de ponto com vetor, resulta um ponto, que é a extremidade a extremidade final do vetor. Tá? Note que se você fizer aqui, ó, B, que é isso aqui, menos A, e subtrair isso aqui, sobra ABC, que é justamente o vetor V, que é o vetor AB. Né? B menos A é o vetor V. Tá? Então, isso aqui também é conveniente. Às vezes a gente usa
esse conceito aqui, né, de que um ponto é a soma de um ponto com um vetor. Tá? Também, de forma inteiramente análoga, o ponto médio, né, de um segmento, né, dados dois pontos aqui, como que a gente obtém o ponto médio? Da mesma maneira, exatamente da mesma maneira. É a média aritmética das componentes. Antes eram duas componentes, a gente fazia a média das duas, agora são três, a gente faz a média das três. Tá? Então, o ponto médio é A mais B sobre 2, e componente a componente é o que nós temos aqui, a média das abscissas, das ordenadas e a média das cotas. Tá? Então, veja que tudo é muito simples, é análogo ao que nós já tínhamos visto, com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de profundidade, lá para vetores no plano, no caso de pares ordenados, né? E agora, o outro conceito, que também vai ser similar, é o conceito de módulo, o tamanho, o comprimento de um vetor, né? Então, vamos aqui considerar o vetor V através de um segmento orientado OP. Então, OP representa o vetor V, e digamos que o OP tem as coordenadas A, B e C, né? Ou seja, que o ponto P tem as coordenadas ABC, ou que o vetor V tem as coordenadas ABC, né? Como nós já vimos, é equivalente aqui. Então, A, B, A aqui, B aqui e C aqui, né? Então, isso aqui, ó, é A, isso aqui vale B e isso aqui vale C. E aqui o vetor OP. Como que a gente vai calcular o tamanho do vetor OP? O módulo, né? O comprimento desse vetor. Bem, a primeira coisa, talvez, seja enxergar que o tamanho desse vetor V aqui é a hipotenusa deste triângulo aqui, ó, desse triângulo que está agora achurado aqui. Ou seja, ele tem um cateto igual a C e outro cateto igual a esse segmento aqui, ó. Bem, então, o tamanho, por Pitágoras, né, a hipotenusa ao quadrado, que é o tamanho de V ao quadrado, é igual a um dos catetos aqui ao quadrado, que é o C ao quadrado, mais esse outro cateto aqui ao quadrado. Então, é o que falta a gente completar aqui, né? E quem que é esse outro cateto aqui, do triângulo que está achurado? Esse outro cateto aqui, elevado ao quadrado. Ora, isso aqui, que no triângulo achurado é um cateto, olhando nesse triângulo que está aqui no plano XY, ele é a hipotenusa de um triângulo que tem lados A e B. Então, aqui, o que era cateto, antes, agora é a hipotenusa de um triângulo que tem lados A e B. Ora, e essa hipotenusa ao quadrado, de novo por Pitágoras, é A ao quadrado mais B ao quadrado, que foi o que a gente pôs aqui, ó, tá? Então, dessa maneira, o tamanho de V ao quadrado é essa soma. E, portanto, o tamanho de V, o módulo de V, é essa raiz quadrada. Ou seja, é uma expressão também similar, né, àquela que nós vimos para o módulo de um vetor no plano. Era a raiz quadrada da soma dos quadrados das duas componentes. Aqui também é a raiz quadrada, quer dizer, aqui é similar, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das três componentes. Tá? E de forma genérica, a gente pode dizer sempre que o módulo é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas componentes. Sejam duas componentes ou três componentes, vai ser essa mesma forma de expressar, tá? Duas componentes ou três componentes, aí vai depender de onde você está trabalhando, em que universo você está. Tá? Então, com isso, a gente também facilmente tem o módulo do vetor. Tá? Vamos ver alguns exercícios agora. Vamos começar aqui por um exercício muito simples para ressaltar e destacar uma propriedade, ou pelo menos alguma coisa que às vezes causa confusão quando você está fazendo soma de vetores, diferentemente de somar números. Por exemplo, considere esses dois vetores aqui, U e V, eu quero calcular o tamanho de U, o tamanho de V e o tamanho da soma, né? A pergunta básica que surge às vezes, e a dúvida que surge às vezes, é se o tamanho da soma é a soma dos tamanhos. E a gente vai ver nesse exemplo que não, né? Então, por exemplo, o tamanho de U é 3, né? Porque é raiz quadrada de 4 mais 1 mais 4. Raiz de 9 é 3. O tamanho de V é 5, né? Porque é raiz quadrada de 9 mais 0 mais 16. Raiz de 25, que é 5. E o tamanho de U mais V? Bem, U mais V é 5, 1 e 6, né? Esse é o U mais V. E o tamanho desse vetor é a raiz quadrada de 25 mais 1 mais 36, ou seja, a raiz de 62. E
obviamente, a gente está vendo nesse exemplo, e, portanto, não temos uma propriedade geral dizendo que o tamanho da soma é a soma dos tamanhos, né? Porque aqui, já nesse exemplo, isso fura. O tamanho da soma é raiz de 62 e a soma dos tamanhos é 8. Não são o mesmo número, tá certo? Vamos ver agora um outro exercício interessante também, que é o seguinte, é sobre um paralelogramo no espaço. Então, imagine que você tem aqui A, B e C, sendo 3 vértices de um paralelogramo ABCD. Então, falta a gente ver onde é que está o outro vértice D, né? É esse que é o exercício, é encontrar o outro vértice D. Se você tem 3 vértices consecutivos de um paralelogramo, onde vai estar o outro vértice? Bem, aqui eu fiz uma representação, digamos, qualitativa desse exercício, uma representação geométrica qualitativa. Eu não me preocupei aqui em desenhar, em marcar, em plotar o ponto 101 mesmo no espaço tridimensional. Eu não fiz questão de olhar as coordenadas, e sim um desenho qualitativo, mostrando aqui 3 pontos, e depois eu vou fechar aqui com um paralelogramo achando o ponto D, tá? Às vezes um desenho assim é melhor do que tentar fazer um desenho em perspectiva, no espaço tridimensional mesmo, porque às vezes o desenho confunde mais do que ajuda, tá? Então, qual que vai ser a ideia para a gente achar o outro vértice, né, do paralelogramo, que vai estar por aqui assim, ó. Bem, a primeira ideia é a seguinte, é que o ponto médio da diagonal AC é também o ponto médio da diagonal BD. Então, basicamente, essa que vai ser a ideia. Então, nós vamos achar aqui o ponto médio da diagonal AC, que é A mais C sobre 2, né? E fazendo a conta aqui, ó, A mais C sobre 2 vai dar 1, 1 e 2, né? Fazendo a média aqui do A e do C. E agora usar o fato de que esse ponto M também é o ponto médio da diagonal BD, tá? Então, esse M também é o ponto médio da diagonal BD. Ora, então, M é B mais D sobre 2. O M a gente conhece, o B a gente conhece e o D é uma incógnita. Então, vamos fazer essa expressão aqui, B mais D sobre 2. Ó. Então, é B, o D vamos chamar de XYZ, né? Então, B mais D sobre 2 é 0 mais X sobre 2, 5 mais Y sobre 2 e 2 mais Z sobre 2. Então, o D aqui é o vetor, é o ponto, o D é o ponto que tem componentes x, y e z. E fazendo essa média, deu isso aqui. Só que isso tem que ser igual a M, que é 1, 1, 2. Bem, resolvendo essa igualdade aqui, então x sobre 2 igual a 1, portanto x igual a 2, 5 mais y sobre 2 igual a 1, então o y tem que ser menos 3, e aqui o z tem que ser igual a 0. Z tem que ser igual a 2, porque 2 mais 2, 4, por 2 dá 2. Tá? Então, a gente achou de modo muito simples o ponto D, tá? Usando a propriedade de ponto médio, a definição do ponto médio e algumas propriedades aqui que a gente já viu. Tá? Aqui a gente também poderia ter calculado o ponto D da seguinte maneira. O ponto D é M mais MD. Ah, mas eu não conheço MD. Mas MD é o mesmo que BM. E BM a gente tem, né? Porque a gente já calculou o ponto M, o B a gente tem, então BM a gente tem. BM mais o ponto M vai dar o ponto D. Poderia calcular o ponto D dessa maneira, somando um ponto com um vetor. Tá? Daria a mesma coisa, isso fica como tarefa. Vamos ver mais um exercício, que é o seguinte, vamos considerar esses 3 vetores aqui, U, V e W, através das suas coordenadas, tá? E eu quero saber se eles são coplanares, tá? Esse é um exercício interessante, a gente ainda vai estudar melhor ao longo da disciplina esse conceito, né, de coplanaridade, planos, etc., mas aqui já dá para a gente analisar usando as ferramentas que nós temos até o momento, tá? Então, basicamente, a ideia é observar o seguinte. Primeiro de tudo, que os vetores U e V não são paralelos. Tá? Os vetores U e V não são paralelos. Bem, qual que é a condição para que um certo vetor W esteja
no mesmo plano, ou seja, paralelo ao plano determinado por U e V. Então, vamos considerar aqui o plano determinado por U e V e pela origem O, por exemplo. Então, vamos fixar aqui a origem, vamos desenhar o representante de U partindo da origem, o representante de V partindo da origem. Aqui também, eu não fiz questão de representar isso aqui com os valores dados, e sim uma representação qualitativa, tá? Então, aqui temos a origem, aqui o plano π, que é o plano determinado pela origem, pelo U e pelo V. E o que eu quero saber agora é o seguinte: qual é a condição para que um vetor W seja paralelo a esse plano? Bem, aqui no caso, o segmento orientado que representa W está dentro, contido no plano mesmo, mas obviamente que eu falo e escrevo aqui paralelo, porque o W poderia estar representado por um outro segmento aqui em cima, de mesma direção, sentido e comprimento, e daí esse segmento não estaria contido no plano. Por isso que eu falei paralelo, tá? Então, qual que é a condição para que esse vetor aqui seja paralelo, ou para que esse segmento que eu escolhi aqui esteja no plano? A condição é a seguinte, é que esse W possa ser escrito como uma combinação de U e V, ou seja, um escalar vezes U, mais um certo escalar vezes V, resultando W, ó. Um escalar alfa vezes U, mais um escalar beta vezes V, resultando W. Qualquer ponto desse plano aqui pode ser obtido dessa maneira, como uma combinação, nós chamamos isso aqui de combinação linear de U e V, tá? E vice-versa. Qualquer combinação de U e V vai ser um ponto do plano, tá? Então, um plano aqui é caracterizado por essas combinações lineares, né? Um múltiplo de U mais um múltiplo de V vai dar esse vetor aqui. Se esse múltiplo é positivo, vai estar no mesmo sentido. Aqui também, múltiplo positivo no mesmo sentido. Se o W estivesse aqui para baixo ou para cá, os escalares alfa e beta teriam sinais diferentes, né? Poderia ter sinal negativo, ou alfa, ou beta, ou ambos, tá? Pois bem, e agora vamos ver se esse vetor aqui cumpre essa condição. Bem, antes de mais nada, vamos fazer essa continha, alfa vezes U mais beta vezes V. Então, multiplicar alfa por este e beta por esse e somar. Vai dar isso aqui, ó, alfa vezes 1 mais beta vezes 0, alfa vezes 0 mais beta vezes 1, tá aqui, e alfa vezes 2 mais beta vezes 1, tá aqui. Então, a pergunta é, será que esse vetor W aqui pode ser escrito dessa maneira aqui para certos escalares alfa e beta, né? Para certos coeficientes alfa e beta? Então, o alfa teria que ser 2, o beta teria que ser 1, daí o 2 alfa mais beta daria 5, não vai dar 0. Então, isso não é possível, tá? Isso significa que esse vetor W do exercício aqui, 2, 1, 0, não pertence, não é coplanar com U e V, tá? Então, eles não são coplanares. Bem, e para finalizar esse exercício, existe uma terminologia nesse contexto aqui, que a gente diz que esses três vetores aqui, não sendo coplanares, ou seja, não sendo paralelos a um mesmo plano, eles são ditos linearmente independentes. Ok? Então, com isso, nós encerramos aqui essa discussão, tá? De vetores no espaço, né, a caracterização algébrica e os primeiros conceitos, operações e propriedades, exercícios, e a partir da nossa próxima aula, a gente já vai ver outros conceitos envolvendo vetores, outros tipos de multiplicação de vetores, multiplicação de um vetor por um vetor. Então, nós veremos vários outros conceitos e outras propriedades geométricas a partir da próxima aula, ok? Então, até logo, até a próxima.